Estamos direto da Casa de Leitura do Legislativo Caxiense para mais uma edição do Café com Letras. Quem nos brinda com a sua presença é o jornalista e escritor Marcos Kirst, seu mais recente lançamento, o segundo romance da carreira do nosso colega jornalista, Marcos Kirst, A Sombra de Clara, essa bela edição pela Editora da Cidade, que também é vencedora do Prêmio Açorianos de 2014. Tudo bem, Kirst? É um prazer tê-lo conosco. Tudo bem, Fábio? É um prazer estar aqui conversando contigo sobre literatura novamente, aqui nesse espaço que a TV Câmara cede para a gente. Marcos, eu gostaria de, antes de entrar na obra em si, que tu contasses assim, de breve relance, como é que foi essa premiação do Açorianos. Tu ganhaste troféu e, dentre outras coisas, a própria edição, tu mandaste um texto preliminar, inédito, e aí, como premiação, a Prefeitura de Porto Alegre, a Secretaria da Cultura, te contemplou, então, com a edição do teu romance em livro, que está aqui no nosso programa. Funciona, é muito interessante até chamar atenção para isso, Fábio, porque o Prêmio Açorianos de Literatura já é bastante conhecido no Rio Grande do Sul, tem uma história de décadas aqui premiando grandes autores do nosso estado. Mas há 5 anos, agora faz 6, que foi criado um novo gênero, né, de premiação dentro do espectro do Açorianos, que é uma premiação específica para obras inéditas, que é o Prêmio de Criação Literária, né? Então isso corre em paralelo à premiação de livros já publicados do Açorianos, né, que todo ano premia melhor livro de contos, melhor livro de crônicas, de poesia lançados naquele ano. Há 5 anos existe agora essa categoria nova de criação literária para obras inéditas. Na qual tu foste contemplado na 5ª edição em 2014. Em 2014, com essa obra aqui. Com a publicação do livro neste ano. Com a publicação nesse ano. Você segue todo o cronograma da Secretaria Municipal de Cultura de Porto Alegre, que é quem faz o Prêmio Açorianos, né? Então, o prêmio sempre é lançado e divulgado no mês de novembro, né? Então, no mês de novembro do ano passado, eu fiquei entre os 3 finalistas, fui até Porto Alegre e lá no evento fiquei sabendo, na noite do livro, que eu era o ganhador daquela noite. Olha aí que legal. Não esperava. Tu ganha o troféu lindo feito pelo já falecido artista plástico Chico Stockinger, né? Você ganha uma premiação em dinheiro, você ganha a edição do livro e ainda um percentual dessa tiragem para você. O lançamento do livro se dá no ano seguinte, na Feira do Livro de Porto Alegre. Então ele foi lançado, eu ganhei no ano passado, foi lançado agora em novembro na Feira de Porto Alegre, depois disso fiz o lançamento aqui em Caxias. É interessante atentar que essa categoria de criação literária, obra inédita, é aberta para escritores de todo o Rio Grande do Sul, né? O que não acontece com as demais categorias do prêmio, que são voltadas para escritores residentes em Porto Alegre ou que lancem livros por editoras de Porto Alegre. Ah, sim. Então isso é interessante o pessoal ficar ligado, ficar atento, que a criação literária com obra inédita, cada ano eles mudam o gênero. Então no ano passado o gênero era para narrativa longa, onde se inseriu essa minha obra aqui, que é um romance. No ano anterior, 2013, se não me engano, tinha sido contos, no anterior tinha sido poesia. Então cada ano eles revezam o gênero. Então tem que ficar atento aí para 2016, as inscrições abrem lá por abril, maio, ficar ligado que é uma chance de botar teu material para público, né? Entrando especificamente no teu livro, A Sombra de Clara, antes da leitura, eu estava acompanhando breves citações que tu reproduziste aqui na orelha do verso do livro. Entre os avaliadores estava Lúcia Serrano Pereira, Rubem Daniel Castiglione e o Rui Carlos Osterman, conhecido jornalista e escritor. E ali eles fazem considerações a respeito do teu livro, principalmente no caso do Rubem Castiglione, ele coloca em dúvida. Claro, nós estamos tratando de uma ficção, mas mesmo no âmbito da ficção, se essa história poderia se enquadrar no real ou naquela ideia do vivido realmente, ou seria então uma ficção, algo fora do... É sempre difícil dizer o real, porque a ideia vivenciada ela é sempre real.
Eu acho muito mais legal aquela dicotomia que fazem quando se estuda a ideia do imaginário, que é do atual e do virtual. Porque a experiência sempre é real, seja no teu consciente, aquilo para ti se torna real. Exatamente. E ele faz essa dicotomia, se realmente seria uma experiência vivenciável, digamos assim, ou se ela ficaria só no imaginário da Clara, no caso a tua protagonista aqui que acompanha o livro inteiro. O Rui Carlos Osterman coloca uma classificação de que nós não estaríamos necessariamente com um romance, mas sim com uma novela. E me pareceu muito apropriada essa classificação do Rui, do ponto de vista de tratar como novela, porque a tua própria diagramação, a editoração em capítulos, não chega a ser nem capítulos, nós temos assim quase que drops de 2, 3, 4 páginas cortadas e aí vai tendo uma numeração extensiva, passando de um fragmento ao outro. Então nós temos aqui, as pessoas que estão acostumadas com o capítulo da novela ou com os folhetins, aqui nós temos basicamente um pulo de um capítulo ao outro, de um folhetim ao outro. Eu gostei muito dessa classificação do Rui no que diz respeito a uma novela. Como é que tu encaras essa recepção? O livro, na verdade, é interessante que o leitor, quando for pegar na mão, já saiba, o livro é narrado em primeira pessoa, é a própria personagem Clara que narra a sua história. Né? Então é a voz dela, é a voz narrativa dela que está narrando e contando isso para o leitor, se comunicando por meio da escrita. E eu faço meio que se camuflar, meio que se esconder o autor do livro, que sou eu. Né? Mas, no entanto, essa história está sendo contada pela protagonista, Clara, que é uma moça de cerca de 25 anos de idade, uma jornalista, né? E ela tem a sua visão de mundo, ela vê o mundo desse jeito e ela escreve e narra desse jeito como está aqui no livro. Eu tento não reconhecer o meu estilo narrativo nesse narrar dessa obra aqui. Realmente, tu tem razão, tu percebeu. O livro, ele procura, pelo seu formato, pelo formato que eu decidi dar a ele, conseguir uma dinâmica de leitura que seja tão rápida ou que seja tão insurto, entre aspas, como aquele que está vivendo a personagem. Por isso essa escolha por capítulos muito curtos, eu chamo de mini-pítulos, né? São capítulos curtíssimos, né? E essa questão da classificação literária, né? Na verdade, hoje em dia fica mais difícil de se fazer. Eu gosto muito da classificação que o próprio concurso literário Açoriano nos deu, que é a narrativa longa, para simplesmente se diferenciar de conto. O conto é a narrativa curta. Agora, se é romance, novela, quer dizer, aí já fica um balaio mais amplo, né, que, na verdade, cada leitor vai acabar fazendo a sua leitura. Eu te provoquei o que foi a consideração que o Ricardo Osterman fez. Eu me senti contemplado, principalmente depois de ler o livro. O que era, né? Gostei muito, assim. É uma provocação, é um livro diferente. Eu já tenho, no meu currículo, tenho 17 livros lançados, né? Mas esse é o meu segundo romance, recém. O meu outro romance foi lançado em 2009, se chama Dois Passos Antes da Esquina, e acompanha mais esse jeito estrutural clássico de se fazer romance, narrador em terceira pessoa onisciente, né, que é o autor narrando, claro, movimentando os personagens como se eles estivessem num tabuleiro de xadrez, com essa onisciência inverossímil que os autores têm de saber, inclusive, o que o personagem está pensando. Né? Isso faz com que o autor onisciente seja também um personagem, porque isso não existe na vida real. Aqui eu opto pela voz em primeira pessoa, né? E feminina, uma voz feminina. Tanto que aconteceu um episódio interessante na noite de entrega do prêmio, no ano passado, lá em Porto Alegre. Quer dizer, quando eu fui anunciado como vencedor, quer dizer, eu subi ao palco, peguei o prêmio, e ao final da cerimônia, dois dos jurados, a Lúcia e o Rubem, se aproximaram de mim, se apresentaram como sendo os avaliadores muito impressionados com a obra, e dizendo que eles, até o momento de abrirem o envelope para ver o nome do autor, porque você envia esse material com pseudônimo, né? Eles decidem quem vai ganhar, decidem quem é o ganhador, a partir disso pegam o envelope com o nome, eles tinham certeza até aquele momento que estavam premiando uma autora, uma escritora. Pois no decorrer da leitura chama muito a atenção isso. Não é simplesmente também uma história contada em primeira pessoa. Nós estamos num patamar aqui que as pessoas vão compreender isso porque é rotineiro no dia a dia, quando nós falamos conosco mesmos, digamos assim.
eu estou indo para uma reunião, já começo a prever como é que meu chefe vai se comportar, como é que tal colega vai... Teu diálogo interno. Aquele diálogo consigo mesmo. Agora acho que eu pronuncio adequadamente a concordância. O diálogo consigo mesmo, naquele tom introspectivo. E essa é a tônica total do livro. Todo o livro, sim. Por isso que talvez ali um dos avaliadores coloca se realmente acontecem o que a personagem vai falando. Porque como o tom ele é introspectivo, às vezes há situações que são narradas no livro que não fica realmente muito claro se ela anteveu ou simplesmente imaginou ou se de fato isso chegou a se consolidar, digamos, naquele processo de atualização do imaginário. Tu fazes um jogo de expressões, às vezes repete palavras em sequência, outras usa jargões muito típicos de mulheres, e por isso que causa essa dúvida se teria sido um homem o autor ou então uma mulher, porque tu fala assim com tanta propriedade os diálogos e as sensações que são típicos de uma mulher. Talvez a tua esposa tenha te ajudado nessa captação de diálogos. Até aí, não me ajudou em nada. Na verdade, ela é a minha primeira leitora em todo o texto que eu faço. Claro. Mas ela recebe como leitora mesmo. Agora, essa é uma questão, acho que, de mistério da escrita e da narrativa e da criação artística, né? Quer dizer, porque nós temos essas vozes masculinas e femininas dentro de nós, né? Basta termos a percepção maior ou menor para capturar isso, porque a gente convive com homens e mulheres no nosso entorno, no nosso dia a dia, né? Então a gente tem que prestar atenção para ver onde estão as diferenças, como é que isso funciona. Agora, o que realmente tu detecta que existe nesse livro, e a provocação para o leitor é essa, até que ponto a personagem está realmente acreditando no que está narrando, até que ponto o que ela está narrando está acontecendo no âmbito do real ou do imaginário com ela, e até que ponto talvez ela esteja blefando para o leitor. Isso pode estar acontecendo em alguns momentos, ou não. Então é um livro que pede e que convida o leitor a ser um personagem ativo nessa trama também. Ele tem que solucionar algumas coisas. O leitor tem que ver o que vai acontecer. É interessante, eu essa semana estava justamente zapeando pelos canais de televisão esses dias aí e vi uma estudiosa da USP conversando a respeito da importância da obra do Dom Quixote, né, do Miguel de Cervantes, e o entrevistador perguntando para ela por que realmente o Dom Quixote é visto como o fundador do romance moderno, né? Por que ele tem essa aura? E ela dizia e explicava que a partir do Dom Quixote feito pelo Miguel de Cervantes, passa a se exigir a atuação do leitor como sujeito ativo, né? O leitor lê toda aquela obra do Sancho Panza com o Dom Quixote, né, que fala sobre si mesma e sobre esses diálogos entre os dois personagens, mas o leitor precisa também resolver algumas situações que são colocadas ali. Então isso é o que o Cervantes ensina a humanidade a fazer no âmbito da literatura a partir de 1600 e pouco com a sua obra, e que a gente vai tentando aprender, que é fazer com que o leitor não seja um sujeito passivo, né? Não seja um sujeito Claro, porque tornando um pouco mais objetiva a história, nós estamos tratando aqui, a Clara é uma personagem, uma jornalista que acaba de se tornar desempregada do jornal onde ela trabalhava. Ela havia descoberto ali um suposto caso. Agora nós estamos vivendo esses momentos de investigações, então um suposto caso do setor familiar. Mas enfim, ela teria desbaratado um esquema de propina envolvendo então a prefeitura do município onde ela ficou atual a obra nisso. E a Câmara Municipal, no caso a Câmara de Vereadores desse município colocado aqui no livro, um município, digamos assim, imaginário. Nenhuma alusão a Caxias do Sul de forma alguma. Não, claro, exatamente, isso precisa ficar bastante claro. E aí o diretor do jornal havia desconfiado da apuração dela, de que talvez ela não tivesse sido tão precisa na colocação das fontes e no encadeamento da matéria. Então, claro, era uma matéria em tom de denúncia, causou um furor grande junto à opinião pública,
e ato contínuo no dia seguinte, por essa desconfiança do diretor do jornal, ela é demitida. E aí que começa esse jogo todo introspectivo, porque a pessoa desempregada começa a se questionar o que ela vai fazer. Aí me chamou a atenção o cotidiano típico de jornalista, por exemplo, quando está em casa. Vários livros, os canais de TV a cabo, filmes, a pessoa até que mora sozinha, que acaba já não indo mais para o quarto, dorme na sala, no sofá, toma um vinho, começa a chover, vai para a janela, fica ali imaginando, pensando na própria vida. Então, isso também, quem depara com essa situação no livro, também pode acabar se identificando também. Eu falo isso só para as pessoas entenderem que nós começamos aqui muito mais na construção narrativa, materializando a história no seu caminho, realmente, que ela vai tomando. Né? É que é justamente isso que ocorre. E quando você está fazendo ficção em literatura, quando você se coloca a produzir isso, tu tem que ter muito claro que você está propondo um jogo para o leitor. Claro. Você está propondo um jogo para ele, né, para que o leitor venha, entre nessa narrativa, nessa história, com esses personagens, esse contexto todo, e isso precisa soar para ele verossímil ao longo de toda essa narrativa. Esse é um grande desafio. Por exemplo, se você decide fazer um livro de ficção científica, Isaac Asimov, né, e você decide que o teu cenário é um planeta distante aqui da Terra, onde os habitantes são seres com 2 cabeças e 8 antenas. Você propõe esse jogo para o seu leitor, ele aceita isso. Você tem que manter essa unidade até o fim do livro. Não pode, na metade do livro, eles não terem mais 2 cabeças, terem 3, e não terem mais 8 antenas, terem 15. Não, essa unidade tem que ser mantida. Esse jogo que você faz, o leitor aceita, e é dentro desse universo que você tem que trabalhar. Então esse é o desafio que eu me coloquei aqui nessa trama, que lida o tempo todo com o real e com o imaginário, que na verdade é o que acontece com a gente no nosso dia a dia. Até que ponto nós nos imaginamos sadios, até que ponto a realidade como nos chega é como ela de fato é, até que ponto eu detecto a realidade da mesma forma que você detecta. Né? Então esse é o grande problema que a gente tem, às vezes, de comunicação entre uns e outros, né? E de percepção do real mesmo. E nesse jogo de real nós não podemos ignorar, porque por mais que ela imagine, a Clara, aquilo ali para ela se torna real, né? Aquelas experiências, ela sofre, real. Ela tem angústia, tem a situação de um ex-namorado, depois ela acaba, de uma forma ou de outra, tendo uma relação, um vínculo, ainda que momentaneamente, com o ex-namorado de uma amiga. Ela acaba, que o cara é pintor, ela acaba sendo alvo de uma armadilha e supostamente, enquanto ela posava nua para uma certa pintura, na verdade o que estava acontecendo eram fotografias dela nuas, que depois... Cuidado do spoiler. E o cara acaba indo parar na internet. Tá? Não, mas eu tenho que tentar materializar um pouco do que é a história, né? É uma história bastante complexa. É interessante, eu escrevi esse livro... Eu te provoquei nesse plano, não de furar o livro, eu não vou contar o final. Eu digo que ali tu chamas a atenção também, ainda que de forma tênue, para uma situação que é muito vivenciada, infelizmente, que tem sido alvo de leis, de crimes, que é o crime de internet. Então, quer dizer, ela estava posando para uma pintura artística e quando viu, ela foi vítima de uma armadilha e virou foto, gerou foto na internet e tudo. Então, eu sei que tu me advertes aqui, mas isso é eu quis só materializar de um objetivo assim, como é que é construído o enredo. Depois, claro, esse aspecto que tu coloca também, ele é muito interessante. Não, isso não influencia em nada. Quem vai ler o livro, espero que tenha prazer de leitura. Claro, todo, isso não tem problema. Mas é muito interessante, porque eu escrevi esse texto, eu sentei para escrever esse livro, levei meio ano escrevendo, no ano de 2005. Faz 10 anos que eu escrevi. Né? Agora que ele vem a público em função de ter ganhado o prêmio. Mas é muito interessante porque quando eu peguei esse material original para enviar para o concurso, né? Então no ano passado, eu fui reler e tive que solucionar algumas questões dentro da trama, porque em 10 anos é uma trama fixada e ambientada nos dias de hoje, na contemporaneidade. Ela é uma jornalista totalmente inserida na tecnologia do seu tempo. Em 10 anos, essa tecnologia mudou acelerada e drasticamente. 10 anos atrás, ainda era plausível a personagem estar andando pela rua com algum problema
e ter que procurar, por exemplo, um orelhão para dar um telefonema ou ter que procurar um cybercafé. Hoje isso não é plausível. A pessoa soluciona isso com o seu mas continua no enredo da história a presença mas eu solucionei, elementos. Sim, mas o ainda que tu citas ali Facebook, blog, essas coisas. Porque isso foi atualizado. Então é muito interessante que essas pequenas coisas do dia a dia tu tem que atualizar, mas as questões essenciais continuam aí. Por exemplo, esse fato de ela ter que, enquanto jornalista, denunciar um esquema de suposta corrupção e propina. Isso era plausível em 2005, 2004, isso é plausível hoje. Claro. Ela estar posando e ser vítima de uma armadilha que cai na internet era plausível em 2004, é plausível hoje. Né? Então, é muito interessante a gente perceber que as questões essenciais, né, acabam se mantendo e conseguindo conversar com o leitor contemporâneo, apesar de eu ter dado essas pequenas afinadas nesse texto ao longo de apenas uma década. Temos esse perfil, depois, claro, eu não posso antecipar a teoria, tu já me advertiste aqui quando eu citei a questão, tu usaste a expressão spoiler, né? Spoiler. Spoiler do livro. Não, mas a ideia não é essa, só para as pessoas entenderem do que realmente se trata a trama, que elas estão quase que fazendo uma sinopse aqui da obra. O ponto clímax que eu acho é lá pela página 70 e poucos, quando acontece um crime. Isso aí. E aí que está uma questão interessante. Acontece o crime ali, morre uma vizinha dela, ato contínuo, a imprensa cogita que teria a ver com a própria atuação dela na investigação desse caso de propina, que já mencionamos aqui. Depois volta o ritmo de introspecções da própria protagonista. E para o leitor desavisado, estoura na página 70 e poucos do livro um crime. Então nós já esperamos aquele encadeamento clássico, né? Que foi o culpado, as investigações, ainda que tu começas com intensidade nesse aspecto. Ela vai, depõe na polícia e tal, depois para. Aí volta as próprias relações, as angústias dela com os demais personagens. Lá no final do livro isso é retomado e de uma forma totalmente inesperada, de quem realmente teria sido o autor do crime e por quais motivações. Então, o que é interessante é que nós não temos, como tu mesmo falaste, uma narrativa clássica, um encadeamento de problemática, descobertas, elementos. Isso vão sendo jogados a conta-gotas, mas sempre como pano de fundo. No final das contas, o principal mesmo são as próprias introspecções da protagonista. Isso é que realmente é a história, né? Na verdade, é exatamente isso. Eu não facilito muito a vida do leitor nessa obra. Né? Aquilo que eu disse, ele precisa ler. E o meu objetivo, se eu conseguir isso com cada leitor, é que justamente ao final ele seja obrigado a rever toda a trama sob outro olhar, sob outro aspecto. Então, se eu conseguir fazer isso com o leitor, então vou me dar por satisfeito. E é muito interessante porque aquilo que tu falou é uma narrativa ágil, rápida, né, com capítulos muito, muito curtos, que foram pensados para que realmente essa narrativa tivesse esse ritmo, aí, que acompanha o ritmo dela. Tom do Ricardo Zosma, no ritmo de novela, realmente. Um ritmo de novela, um ritmo moderno para a leitura, né? E, na verdade, é um livro, se tu for ver, curto, né? Que a pessoa, realmente, se ela se envolve, ela mergulha no fim de semana, consegue ler, consegue solucionar. E acredito que se a pessoa conseguir trazer para o seu cotidiano e puxar reflexões a partir disso, o objetivo da literatura vai ter sido alcançado, junto com essa meta de provocar e proporcionar prazer de leitura, que é a meta que a literatura tem que ter em primeiro lugar também, toda a arte, né? E aí desse jogo interpretativo que tu colocas, que o narrador não dá de bandeja, digamos que as interpretações que os leitores terão da tua obra possivelmente até nem tenham sido as pretendidas por ti, digamos assim. Provavelmente não. Porque eu te confesso que lendo ali o final eu ainda estou um pouco impactado na questão da própria costura. Eu até pensaria em fazer alguma crítica depois para ti, mas ainda também não tenho assim muitas condições, eu ainda preciso absorver um pouco melhor. E aí nós vamos ficar naquele desafio, se realmente a protagonista é sincera no sentido de ter vivenciado tudo que ela está contando,
ou se simplesmente o livro todo se resumiu a um devaneio da protagonista. Ou se ela blefa. Que aí seria, digamos assim, o devaneio. Ela ali tendo seu imaginário compartilhando conosco, a partir daquele final... Nós vamos ter que retomar tudo, isso aqui realmente aconteceu, ela blefou, foi um devaneio, até aqui aconteceu, até aqui não foi. Então vai ficar nas mãos do leitor, de uma forma totalmente fora do teu alcance como autor. Né? E isso que é o interessante, isso que realmente o autor busca, porque até o momento em que o texto seja um conto, seja uma crônica, seja um poema ou uma narrativa longa, até o momento em que ele está dentro do teu computador, na tua casa e não veio a público, ele ainda é teu, né? E você ainda tem pleno domínio sobre o que essa obra diz, né? Teu, você é criador, você está lendo. A partir do momento que ela vem à luz, vem a público, ela passa realmente a nascer, a ter vida, e ela vai ter vida no momento da leitura de cada leitor. De cada leitor. Você não tem mais domínio enquanto autor sobre isso. Por isso que é interessante quando o autor circula, né, as pessoas que leram abordam ele, ou você vai numa escola fazer palestra com as crianças que leram, os estudantes que leram, e eles têm a oportunidade de conversar contigo, porque é um privilégio quando você pode estar perto do autor e tentar extrair dele as suas intenções. Nem sempre a gente consegue dar isso, porque por mais que eu tenha tido alguma intenção, e tive, claro, ao definir a minha obra desse jeito, definir a minha personagem sendo desse jeito, a partir do momento que as pessoas passam a ler isso e interpretar isso com as suas vivências, elas têm tanta autoridade de dizer que o livro é isso e aquilo quanto eu. Eu só sou a autoridade máxima em cima da minha obra quando ela está em casa. Depois que ela vem a público, o leitor, ele tem tanta autoridade de decidir o que é o livro quanto eu. Ele está num pé de igualdade comigo. Bem, Cristian, eu vou ter que realmente encerrar. Quando o entrevistado é bom, a entrevista vai embora e nós ficaríamos horas. Bom. E tu ainda foste muito metódico no sentido de mesclar história, criação, o preparo literário. Então, claro que isso demandou um certo tempo. Eu, como jornalista, também me interesso bastante, então aqui a gente não consegue terminar o programa. E agora escritor também. Bom, isso aí tu que estás dizendo. Espero que o pessoal goste também aí do que nós temos escrito por aí. E, Kirsti, quero te cumprimentar bastante pelo teu livro. Ainda tiveram pontos que nós não pudemos tocar aqui. Tu fazes toda uma ambientação citando filmes, episódios históricos, poemas, escritores. Nós temos ali, propositadamente, pelo menos na minha opinião, não deve ser visto de forma tão dispersa, são referências ao Fernando Pessoa, a própria ideia do ato do fingimento poético, que o próprio Pessoa cunhou naquele poema da autopsicografia e que é largamente trabalhado nos seus heterônimos. Nós temos ali Tutivares do Franz Kafka, da Metamorfose. Isso. E, na minha opinião, se o leitor for bem atento com relação às suas referências ao Kafka e ao Fernando Pessoa, provavelmente a compreensão da obra ganha uma outra cara. E eu estou falando da tua própria história. Então fica essa provocação para quem está terminando de assistir ao programa e vai pegar o livro. Já vai chegar, então, bem mastigado e com muito mais condições que eu tive, por exemplo, na leitura, porque eu não pude te ouvir antes sobre o teu livro. Eu só tinha ido no lançamento e adquirido a obra. Fica um espaço, então, para tuas considerações, ao mesmo tempo que reitero o meu agradecimento pela tua participação, pela tua disponibilidade. Fábio, sempre grato pelo espaço, fundamental esse espaço da TV Câmara para a literatura. Um convite aos espectadores e leitores. O livro pode ser encontrado na livraria do Arco da Velha e na banca de revistas Prazer de Ler, lá no Shopping Prata Vieira, a R$ 25,00, bem baratinho, bom presente de final de ano, leitura para as pessoas. Muito obrigado e sempre disponível para vir aqui discutir literatura com você. Nós é que te agradecemos mais uma vez. Conversamos então com o jornalista e escritor Marcos Kirsti, ele que nos trouxe aqui o seu recém-lançado romance ou novela, como queiram, A Sombra de Clara. E como sempre, convidamos a todos que continuem acompanhando a programação do nosso canal 16. Até o nosso próximo encontro.